Turma, tudo bem com vocês? Vamos a mais um dia de aula na nossa escola, Laura da Purificação de Castro Mendes, as nossas atividades do dia 2 de julho de 2020. Seguindo a nossa rotina do dia, vamos continuar a leitura do livro O Menino do Dedo Verde. Em língua portuguesa, uma atividade do nosso livro didático, que é sobre singular e plural. Em matemática, atividade também do nosso livro, centímetros e milímetros. E por último, a aula online pela TV 2.2 ou pelo aplicativo às 14 horas. Vamos lá? Bom, então continuando a leitura do nosso livro, né? O Menino do Dedo Verde. Vamos retomar os pontos até onde nós paramos, né? Então, nós conhecemos o Tisto, que era um menino muito bonito, que morava numa família muito rica, né? Foi para a escola aos 8 anos, a escola o devolveu, né? O senhor papai, então, teve a ideia de quê? De que Tisto deveria aprender com a vida, né? Conhecendo os lugares. Então, ele passou por vários lugares onde ele foi tendo aprendizado. Conheceu o Senhor Bigode, que era o jardineiro, né? E ali o Senhor Bigode fez a descoberta de que ele tinha um polegar verde e que esse polegar dele era mágico, né? Inclusive, ele sentiu até inveja dele, né? Porque ele falou assim, eu, um jardineiro, não tenho esse poder, mas... ficou contente também, né, com essa descoberta. E então, também ele teve um outro professor, que foi o Senhor Trovões, levou ele para conhecer a cidade, e aí ele conheceu a cadeia, que era um lugar muito triste, e ali ele usou o seu polegar para fazer aquilo um lugar mais bonito. Depois ele foi conhecer a favela, que também era um lugar muito feio, né? E onde as pessoas viviam miseravelmente. E ele usou o seu dedinho e transformou aquele lugar. E por último, o lugar que ele foi ao hospital. E lá ele conheceu uma menina que vivia muito doente, não sabia o que era alegria, né? Porque ela vivia triste numa cama, ela já nasceu doente. E o sonho dela era ter um jardim. E ele usou o polegar dele e transformou aquele quarto num jardim, né, num bosque, e transformou a vida da menina. E ela conseguiu, inclusive, se curar e voltar a andar, né? Hoje nós vamos continuar a nossa leitura a partir do capítulo 12. Então, vamos lá. Com tudo que havia acontecido na cidade, né? O capítulo 12 diz assim, no qual Mirapólvora se transforma. Não havia em Mirapólvora, aquele ano, nenhum gênio que pudesse explicar o inexplicável, e a Câmara Municipal se achava destinada. A desordem se instalara em Mirapólvora. Já não era possível prever da noite para o dia o local de um quarteirão ou de um jardim. Não, não e não, gritavam os vereadores de Mirapólvora, reunidos em uma sessão extraordinária. Falava-se até em arrancar todas as flores. O senhor papai pediu a palavra. O senhor papai era muito ouvido na Câmara e deu provas mais uma vez de decisão e energia. Meus senhores, disse ele, fazeis mal em zangar-vos. Nenhum de nós conhece as causas dessas florações repentinas. Arrancar as flores? Quem pode garantir que não vão brotar de novo? Por outro lado, somos forçados a reconhecer que essas florações são mais úteis que nocivas. Já nenhum prisioneiro tenta fugir da cadeia. As favelas se transformaram num próspero bairro. As crianças do hospital estão todas sarando. Por que nos irritamos?
Isso mesmo, gritavam os vereadores. Mas como fazê-lo? Eu vos proponho uma solução ousada. É preciso mudarmos o nome de nossa cidade e passarmos a chamá-la de agora em diante, em vez de Mirapólvora, de Miraflores. Perfeito, bárbaro, genial, urravam os vereadores, saudando o senhor papai com uma estrondosa salva de palmas. Assim, no dia seguinte, organizou-se um soberbo cortejo. Sob as aclamações da multidão e em júbilo, inauguraram a nova tabuleta, onde se lia com letras douradas Miraflores. Foi um grande dia. Capítulo 13, no qual se procurava distrair Tisto. O sistema de educação proposto pelo senhor papai tornara Tisto extremamente sério. Passava horas calado e Dona Mamãe ficou preocupada. Ela falou sobre o assunto com o senhor papai e ele achou que o menino precisava de distrações. Vamos mandá-lo ao jardim zoológico. Tisto imaginava o jardim zoológico como um lugar férido, onde os animais se apresentassem espontaneamente, admiração aos visitantes. Em vez disso, encontrou um jardim zoológico, velhas jaulas, onde leões sem pelo dormiam tristemente. Tigres estavam fechados como os tigres, os macacos como os macacos. Para dar um pouco de conforto a uma pantera, ofereceu um cachorro quente e o guarda não deixou. É proibido, menino. Mantenha a distância, são animais ferozes. De onde eles vieram? Perguntou Tisto. De muito longe, da África, da Ásia, nem sei de onde. Perguntaram se eles queriam vir para cá? O guarda deu de ombros, se afastou resmungando. Ah, nenhum guarda do jardim zoológico ocorre em impedir que um menino esfregue o seu polegar no chão. Foi por isso que alguns dias depois, um imenso baobá se erguia no cercado dos leões. Os macacos saltavam de cipó a cipó. Os pássaros, todos de cor, cantavam em maciços jasmins. As feras aquela semana não comeram um só guarda. E o capítulo 14, no qual Tisto, a propósito da guerra, faz a si próprio novas perguntas. Há alguns dias, todo mundo cochichava em Mirapólvora. O senhor papai e Dona Mamãe soltavam longos suspiros ao lerem os jornais. Guerra, pobre humanidade, lamentava Dona Mamãe, balançando a cabeça tristemente. Guerra, mais uma, frisava o senhor Trovões. Resta saber quem vai ganhar. Como só se falava em voz baixa, Tisto entendeu que a guerra devia ser uma coisa feia, uma doença de gente grande. Naturalmente, foi Bigode o primeiro que ele consultou. Senhor Bigode, será que não venho incomodá-lo? Perguntou ao jardineiro que podava a grama. Bigode largou a tesoura. Absolutamente, meu filho. Senhor Bigode, o que é que o senhor pensa da guerra? O jardineiro fez uma cara espantada. Sou contra, respondeu ele, alisando os bigodes. Por que o senhor é contra? Porque uma guerrinha à toa pode aniquilar um grande jardim. Aniquilar? O que quer dizer aniquilar? Quer dizer destruir, reduzir a pó. Será possível? E o senhor já viu com seus olhos
Jardins aniquilados pela guerra? Perguntou Tisto. Antes não tivesse visto, respondeu ele. Vi morrer em 2 minutos um jardim repleto de flores. E tantas bombas semeadas pelo jardim que já ninguém ousaria cultivá-lo. Até a terra estava morta. Tisto sentiu um nó na garganta. E de quem era esse jardim? Perguntou ele. Era meu, respondeu Bigode, dando-lhe as costas para esconder seu sofrimento e retomar a tesoura. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. Tisto achou que a guerra seria a maior, a mais terrível desordem que há no mundo, pois cada um perde aquilo que mais estima. O que será que a gente podia fazer para não deixar a guerra passar? Perguntava a si próprio. O Senhor Trovões deve ser contra a guerra, porque ele detesta a desordem. Amanhã vou falar com ele. Capítulo 15, no qual Tisto tem uma aula de geografia, seguido de uma aula de fábrica, no qual o conflito entre os vou-las e o vai-te emboras se estende de modo imprevisto. O Senhor Trovões estava sentado atrás de uma mesa, ocupadíssimo. É sempre assim quando estoura a guerra em algum ponto do mundo, disse a Tisto. Em Mirapólvora temos o dobro de trabalho. Então eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tisto. O que é que você queria perguntar? O Senhor Trovões levantou-se, levou Tisto para junto de um grande globo terrestre, que fez girar e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo este deserto? Disse ele. Pois foi aqui. Por que foi que a guerra se meteu aí, Senhor Trovões? É muito difícil entender. Esse deserto não pertence a ninguém. A ninguém, repetiu Tisto interiormente. Mais à direita encontra-se a nação do Vou-las e à esquerda a nação do vai-te emboras. Ora, há algum tempo o Vou-las anunciaram que queriam esse deserto. E o vai-te emboras responderam que também queriam, disse o Senhor Trovões. E quando se encontrarem, travarão o combate. É um deserto, ali não há coisa alguma, só pedras. Então essa gente vai brigar por causa dessas pedras? Eles querem o que está por baixo, disse o Senhor Trovões. Debaixo do deserto? O que é? Petróleo. Por que querem eles essa coisa chamada petróleo? Para que os outros não o tenham. Querem esse petróleo porque o petróleo é indispensável numa guerra. A guerra pode chegar a Mirapólvora? Impossível não é. A gente sabe onde uma guerra começa, mas nunca sabe onde ela vai parar. Agora você vai me acompanhar até a fábrica, disse o Senhor Trovões. Você irá vê-la no auge da produção. Será uma ótima aula. Após a oficina de fundição, Tisto visitou as de polimento, de torno de montagem, bem como as de fuzis, metralhadoras, tanques, canhões, etc. Porque a fábrica do senhor papai fabricava tudo o que se relacionasse com a guerra, armas e munições. O senhor Trovões mostrou a Tisto 2 enormes canhões, compridos como a torre da catedral, e tão brilhantes que pareciam untados com manteiga. São esses canhões, Tisto, que fazem a riqueza de Mirapólvora, exclamou com orgulho o senhor Trovões. Podem demolir a cada tiro 4 casas tão grandes como a sua.
Essa notícia não parecia inspirar Tisto com o mesmo orgulho. O senhor é a favor de quem, senhor Trovões? Perguntou Tisto. O quê? Estou perguntando, o senhor é a favor de quem nesta guerra? Do Volás, gritou o senhor Trovões. E papai? Também? Por quê? Porque são nossos amigos há muito tempo. Então, esses canhões vão para Volás? Prosseguiu ele. Só o da direita, gritou o senhor Trovões. O outro é para o vai-te-emboras. Como para o vai-te-emboras? Exclamou Tisto indignado. Porque eles também são bons fregueses. Assim, um canhão de mira-pólvora irá atirar um contra o outro e demolir tanto um lado quanto o outro. É o comércio, acrescentou o senhor Trovões. Pois então, eu acho abominável esse comércio. O quê? Perguntou o senhor Trovões. Eu estou dizendo que o seu comércio é abominável, porque... E uma vasta bofetada o interrompeu. O conflito entre o Volás e o vai-te-emboras acabava de se estender de repente até a face de Tisto. O senhor Trovões deu-lhe uma bofetada para ele parar de falar, porque afinal de contas aquela ali era a fábrica do pai dele, né? Da onde vinha todo o dinheiro e toda a fortuna. A aula de fábrica, vocês já preveniram, terminou nesse ponto. Tisto ganhou um duplo 0 e o senhor Trovões logo o comunicou ao senhor papai, que ficou muito desgostoso. Seu Tisto, que devia lhe suceder e tornar-se o dono de mira-pólvora, demonstrava realmente pouca disposição para dirigir tão bela empresa. É preciso que eu converse com ele seriamente, disse o senhor papai. Onde está ele? Foi se refugiar junto ao jardineiro, como de costume, respondeu o senhor Trovões. Bem, veremos isso mais tarde. Por ora, terminaremos as embalagens. Por causa da urgência das entregas, a fábrica funcionava sem parar. Ora, aquela noite, o senhor papai, que não tivera tempo de jantar e fiscalizava o trabalho, viu Tisto na fábrica, passando lentamente ao longo das caixas de fuzis, subia nos canhões, debruçava sobre os motores, esgueirava-se entre os imensos canhões. E o senhor papai pensou, está se esforçando para recuperar os pontos perdidos com o duplo 0. Não se deve perder as esperanças. Mas o senhor papai iria ter outras surpresas. Vamos ao capítulo 16, no qual se sucederam as mais espantosas notícias. Ele tem o polegarzinho dele, né? De lá na fábrica, estava tendo a guerra lá entre os dois povos. Aquilo para ele era uma coisa muito dura, né? E aí ele ficou lá se fazendo de desentendido, pulando de caixa em caixa. O que será que ele estava aprontando? Todo mundo sabe que os jornais só falam de guerra usando letras maiúsculas. A guerra entre os Volás e os vai-te-emboras havia fracassado. E quem poderá convencer o público de que uma guerra possa parar de repente? Sem vencedores, sem vencidos, sem conferências internacionais, sem nada de nada? Mas isso era impossível. Os repórteres enviados até a guerra, que não aconteceu, e o seu fracasso punha em questão a qualidade das armas fornecidas pela fábrica de mira-pólvora, assim como a competência técnica do senhor papai, de suas oficinas e de todo o seu pessoal. Em suma,
Tratava-se de um verdadeiro desastre. Plantas, trepadeiras tinham enraizado as caixas de armamento. Como se meteram lá? Por que razão? Ninguém sabia explicar. Essas caixas, tanto os Volás como os Vai-te-embora, acabaram desistindo de recuperá-las. O que fazer com fusíveis que desabrochavam, com baionetas que, por mais que se espetavam, saíam os mais belos buquês? Privaram de toda a sua eficácia, só jogando no lixo. Os tanques tinham as torres bloqueadas, com roseiras bravas, portanto, estavam também fora de combate. Nenhum só aparelho fora poupado pela misteriosa invasão. Surgiram plantas por todo lado, plantas teimosas, ativas, como que dotadas de vidas próprias. Mudos, imóveis e impotentes, os dois exércitos haviam estacado, um diante do outro. As más notícias voam. O senhor papai já estava a par de tudo e bem imaginamos em que estado de desespero. Suas armas floresciam como acácias na primavera. Os canhões de mira-pólvora haviam atirado, não resta dúvida, mas atirado flores. A paz foi imediatamente concluída entre os Volás e os Vai-te-embora. Os dois exércitos se retiraram e o deserto foi devolvido ao seu céu, à sua solidão e à sua liberdade. Capítulo 16, no qual Tisto corajosamente denuncia a si próprio. Há silêncios que despertam. A grande sirene da fábrica não tocou. A fábrica de mira-pólvora estava parada. As 9 chaminés não fumejavam. Bigode lia o jornal, coisa que raramente acontecia. "Ah, você está aqui!" exclamou ele. "Em matéria de trabalho bem feito, não podia ter sido melhor. Nunca teria imaginado que fosse tão bem sucedido." Bigode irradiava de alegria. Ele beijou Tisto, isto é, envolveu-lhe a cabeça com seus bigodes. "Já não tenho mais nada a lhe ensinar. Você sabe mais do que eu e anda mais rápido." Vindo de seu mestre, este elogio aqueceu o coração de Tisto. Do lado das cavalariças, Tisto encontrou ginástico. "Que maravilha!" soprou Tisto na orelha bege do seu pônei. "Fiz parar com flores uma guerra." O pônei não pareceu surpreso. "Por falar nisso," respondeu o pônei, "gostaria muito de um feixe de trevo branco. É o que prefiro para o almoço." E essas palavras mergulharam Tisto numa grande estupefação. Não porque o pônei tivesse falado. Isso ele já percebera há muito tempo. Mas porque o pônei mostrava saber o que ele tinha. Polegar verde. Felizmente, ginástico não fala com ninguém, além de Tisto. Na casa que brilha, as coisas não iam como de costume. O senhor papai não foi para o escritório. Achava-se na sala de visitas em companhia do senhor Trovões. "Uma ruína, uma desonra, só nos resta fechar. Quanto desemprego!" exclamava o senhor papai. "Conspiração, sabotagem, atentado", dizia o senhor Trovões. "Ah, meus canhões, meus lindos canhões", prosseguia o senhor papai. O senhor papai gritou fora de si: "Ah, se eu apanhasse o miserável que foi semear flores nos meus canhões!" "Ah, se eu também o agarrasse", respondia o senhor Trovões.
É preciso abrir um inquérito. É um caso de traição. Tisto abriu a porta, tomou respiração e disse: fui eu que semeei as flores dos canhões. A favela fui eu. A cadeia fui eu. A menina doente fui eu. A jaula dos leões também fui eu. O senhor papai e o senhor trovões continuavam a brincar de estátuas. Estavam acreditando no que ele dizia. É preciso que eu lhes prove para dizer a verdade? Aproximou-se então do retrato do senhor avô, que tinha um canhão próximo, que servia de apoio. Encostou o polegar e o manteve ali por alguns segundos. Ligeiramente começou a brotar do canhão uma haste de 1 quilo e deu a sua primeira folha, depois outra. Pronto, disse Tisto, eu tenho um polegar verde. O senhor papai caiu da poltrona e o senhor trovões, pálido como era, tombava no tapete. Diante deste duplo espetáculo, Tisto compreendeu que fazer brotar flores dentro dos canhões perturbava profundamente a vida das pessoas grandes. Ele com as flores dele conseguiu transformar vários ambientes já, inclusive acabar com uma guerra, né? E amanhã a gente continua, tá? Do capítulo 18 em diante e termina o livro, tá bom? Vamos às atividades agora. Bem, agora em português nós vamos pegar o nosso livro didático. Bom, então nós vamos fazer as atividades de português, né? Que está na página 179, inicia na página 179 e temos a explicação até a página 180, tá? Está falando de singular e plural. Os substantivos variam em relação ao número que podem estar. No singular, quando designa um único ser. Exemplo, peixe. Ou no plural, quando designam mais de um ser. Exemplo, moluscos. Virando aqui para a página 180, continuamos. Para formar o plural dos substantivos, a regra geral é acrescentar S às palavras. E aí nós temos aqui alguns exemplos. Então, se eu tenho um peixe, né, no singular, peixe, plural seriam peixes. Robô, no plural, robôs. Mas também existem outras regras para se formar o plural, tá? E nós vamos conhecer aqui neste quadro, que está na página 180, algumas dessas regras. Então, nós temos aqui nesse quadro em verde, palavras terminadas em. Aí eu tenho uma coluna, no que a palavra termina. Qual que é a regra que eu aplico a essa palavra? E o exemplo de algumas palavras de acordo com essas regras. Então, se eu tenho uma palavra que termina em M, o plural dela vai terminar em NS. Por exemplo, eu tenho a palavra nuvem. Uma nuvem. Se eu tiver mais de uma nuvem, eu vou ter nuvens. Palavras terminadas com R ou com Z. O plural em ES. Então, eu tenho aqui dois exemplos, ó. Eu tenho colar, que é uma palavra terminada em R. O plural dessa palavra, colar, seria colares. E eu tenho cartaz, que é uma palavra terminada em Z. O plural de cartaz seria cartazes.
E daí eu tenho mais outras palavras aqui, ó. Tenho palavras que terminam com AL, com EL, com OL e com UL, tá? O plural é em is. Então, ó, terminada em AL, né? Eu tenho coral, que seria um só. Se eu tenho mais de um coral, eu vou ter corais, tá? O plural em IS. Coral é uma palavra terminada em AL, o plural seria corais. Anel, eu não falo anéis, né? Eu tenho que aplicar a regra, né? Então, o plural de anel é anéis, não é anéus. Caracol, caracóis, no plural. Azul, no plural, vira azuis, tá? Então, toda palavra que terminar em AL, em EL, em OL ou UL, o final dela vai ser is, tá? Palavras terminadas em ão. Eu vou ter no plural ãos, ães ou ões. Então, vamos aos exemplos. Eu tenho uma palavra aqui, ó, chão, terminada em ão. Chão, o plural seria chãos. Pão, o plural seria pães. Balão, o plural seria balões, tá? Então, nem sempre quando eu vou falar uma palavra no plural, basta acrescentar o S, né? O português, ele é uma coisa complicada, tem uma série de regras, e aqui, às vezes, no plural, se torna uma coisa assim que a gente tem que, às vezes, consultar. Às vezes, a gente tem uma dúvida, vai e consulta a tabela, tá bom? Agora, nós vamos fazer as atividades, né? Leia a tirinha da Mônica. Pra mim, filhinha, comprou um vestido pra mim? Que coisa linda, da cor que eu gosto. Ah, que pena, tá muito curta. O que eu faço agora? E a Mônica responde: empresta pra mim. Vamos responder as questões? Os sentimentos da mãe de Mônica são diferentes em cada quadro da tirinha. Como ela se sente em cada momento? Como é possível identificar isso? Então, ó, para responder essa questão, eu preciso analisar o quê? Analisar as expressões do personagem, né? Porque está perguntando como ela se sente a cada momento. Vamos agora à página 181. A letra B. Qual parece ser a intenção de Mônica ao dar o vestido à mãe? Justifique sua resposta. Qual foi a intenção dela, né? Quando ela foi comprar esse presente, escolher esse presente para dar para a mãe dela. Aí vocês vão justificar a resposta. Letra C. A mãe de Mônica se refere a ela como filhinha. Que sentido tem o diminutivo na fala de sua mãe? Está se referindo ao tamanho, com carinho ou fazendo uma crítica? Então, ó, lembra que lá no diminutivo, quando a gente fez a lição de aumentativo e diminutivo, muitas vezes não se refere só ao tamanho, né? Tem também relação com carinho, com desprezo, então com intensidade. Então, mesmo quando eu estou usando um substantivo no diminutivo, eu tenho que ver como que ele se aplica no texto, tá? Nem sempre tem uma relação de tamanho. Então, vocês vão olhar como está relacionado esse filhinha lá na tirinha, lá no texto, e responder. Letra D.
Escreva um substantivo que tenha o mesmo significado de cada expressão. Então, vestido pequeno. Qual seria aí o substantivo, né, que tem relação com vestido pequeno? E com vestido grande. É uma palavra só que significa vestido pequeno. E uma palavra só que significa vestido grande. Isso tem a ver com diminutivo e aumentativo, tá? 2. Complete as lacunas do texto com o plural das palavras no quadro a seguir. Então, eu tenho um quadro de palavras aqui e eu tenho um texto a seguir, tá? Eu tenho as palavras animal, odor, pinguim, casal e fiel. Primeira coisa, vocês vão passar essas palavras pro plural, porque no texto vocês vão ver onde elas se encaixam cada uma nesse texto, mas elas estarão no plural. Por exemplo, eu vou dar só o exemplo da primeira palavra. Animal. Qual é o plural de animal? Aí eu tenho lá na regra, ó. Animal. Qual que é o plural de animal? Animais, né? Então, embaixo aqui, ó, já anota o plural de cada uma para ver como que vocês vão aplicar lá no texto. Tá? Todas as palavras aqui que vocês vão incluir neste texto estarão no plural, tá? De português é só por hoje. Vamos à matemática. A nossa lição de matemática hoje está na página 107. Vamos falar sobre centímetros e milímetros. 1. 3 crianças mediram o comprimento de suas canetas. Veja os resultados. A caneta do Rafael mede 14 centímetros e meio. A do Gustavo mede 135 milímetros. E a da Fernanda mede 14 centímetros e 5 milímetros. Então, 2 aqui anotaram em centímetros e um anotou a quantidade total em milímetros. Vamos ver. Identifique em sua régua o comprimento da caneta de cada criança. Então, pega a sua régua aí, identifica onde estão os 14 centímetros e meio, os 135 milímetros e os 14 centímetros e 5 milímetros. E vamos responder as questões. Questão A. Qual das canetas tem o menor comprimento? É a caneta do Rafael, do Gustavo ou da Fernanda? Anota aqui. Letra B. Existem 2 canetas com o mesmo comprimento? Será que dessas medidas aqui, 2 são exatamente a mesma medida? Se sim, quais? Letra C. Como identificar o comprimento da caneta do Gustavo usando os centímetros? Então, como que eu consigo identificar? Primeiro, para mim ter 1 centímetro, quantos milímetros eu preciso, né? E aí, vocês vão identificar a medida do Gustavo. 2. Faça as medições solicitadas e depois complete no quadro abaixo os resultados em centímetros e em milímetros. Então, vocês vão pegar o lápis de vocês, tá? E vai medir com a régua. Quantos centímetros deu? O meu tá com 15 centímetros. Então, o meu eu vou anotar aqui, ó, 15 centímetros. Mas em milímetros, se eu sei que cada centímetro eu preciso de 10 milímetros, quanto que seria esse 15 10 vezes? Tá? Essa aqui é a medida do meu lápis, 15 centímetros. Vocês vão medir o de vocês. Tem lápis que tá maior que o meu, tem lápis que já apontou, tá curtinho, tá pequenininho. Então, cada um vai medir o seu lápis, tá?
sabendo que para cada centímetro eu preciso de 10 milímetros. Então, vocês vão anotar aqui, ó, a medida em centímetro e a medida em milímetros do comprimento do lápis. E vai anotar também a distância entre duas linhas da folha de seu caderno. No 3, meça e registre o comprimento de cada uma dessas fitas. Então, eu tenho a fita A aqui azul, vocês vão medir ela com a régua e anotar aqui qual que é a medida dessa fita azul. Pega a régua também, mede a fita laranja aqui, ó, a B. Anota qual que é a medida da fita laranja. E por último, nós temos a fita verde. Pega a régua, mede aqui a fita verde e anota embaixo a medida de cada uma delas, tá? E é só isso por hoje em matemática, tá bom? Beijo, até amanhã.